Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? E aí, minha gente, como é que foi o final de semana? Todos foram na missa, agradeceram a nossa Mãe Virgem Santíssima Imaculada Conceição, né? Minha gente, que todos os devotos, né, tenham participado desse dia glorioso. Não deixem de ter ido, né? E ter agradecido a chuva de bênçãos, né? A nossa Virgem Mãe Santíssima nos proporciona com seu exemplo de fé, de santidade, de humildade. Minha gente, eu não vou me alongar, né? Que hoje o texto é longo e muito importante. Final de semana, como eu já expliquei para vocês, no domingo, eu não vou falar do tema do domingo por conta da missa, né, minha gente? Mas eu vou falar de outros temas. Ontem eu até gravei um vídeo, mas o meu celular não teve como. Minha gente, eu tive que apagar muita coisa. E não tem nada a ver com... Minha gente, não me vem a palavra na mente agora. Com memória não, é outro tipo de memória. Mas vamos lá para o tema do dia. Segunda-feira, dia 9 de dezembro. Final do ano já, né? Quase, final do ano. Espero que todos já estejam com seus corações mais próximos de Jesus Nosso Senhor. Que já estejam se analisando, né? Entender que tudo depende da boa vontade de Deus, né? Da graça dele que ele nos concedeu. E nós, principalmente com a parábola que se referia aos cegos, que acho que ainda passei aqui, né? Os cegos, tudo que eles queriam era enxergar, minha gente. Então Jesus pediu para eles, né, que eles não falassem. Então lembrem-se, minha gente, que Deus te pede obediência, né? E você não desista se alguma coisa te frustra, se alguma coisa te incomoda ainda dentro, né, de você. Não desista de lutar por nosso bom Jesus, que nos ama tanto, que sofreu por nós, né? E Ele está disposto a sempre nos estender a sua mão e nos ajudar nas mais difíceis e diversas situações das nossas vidas. E essa é a palavra que o profeta Isaías, né, em quase todo o seu texto, ele nos traz, né, sua vivência espiritual, né, o seu sacerdócio, o seu grande sacerdócio, que foi trazer esperança em suas belíssimas palavras, que ele é um poeta. Vamos para a leitura então do dia. Hoje temos Isaías, capítulo 35. Pega sua Bíblia lá, tá? Tira ela da gaveta, minha gente, pega ela lá, acompanha, dá um pause. 35, do versículo 1 ao 10, que diz o seguinte: leitura do livro do profeta Isaías. Que Deus sempre me ajude e me acompanhe, Jesus, Virgem Maria, Mãe Santíssima, meu querido Arcanjo Miguel. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine, exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou
voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Agora vamos entender o que este texto tão cheio de metáforas quer nos dizer, minha gente. Este modelo de linguagem, de metáforas, né? É uma linguagem quase que infantil, que nos faz criar na nossa mente, né, uma imagem de como que é esse texto de Isaías, né? É incrível como que cada profeta tinha uma forma de se expressar. Mas então vamos para a explicação que tem de tão importante neste capítulo 35. Porque o capítulo 35, ele quer nos dizer o seguinte: ele é muito importante, porque ele nos fala principalmente sobre a esperança e renovação, que é o que o profeta sempre nos fala. Mas principalmente, né, o caminho para a nossa santidade, o que devemos fazer, né, como que conseguimos, né, ser mais santos, ter ouvidos, ter olhos, né, para que possamos ver, para que possamos ouvir, né, o que significa isso. Este trecho, né, vamos a essa explicação segundo a Bíblia. É como um oásis espiritual no meio do deserto, da desolação e do sofrimento, né, que permeiam muitas partes do livro, né, do profeta Isaías. Com as palavras que são inspiradoras, né, Isaías conduz a um cenário de transformação e que traz alívio à nossa alma. E ele começa com a terra árida, né, e depois fala da beleza e da abundância que acontecerão nesta terra. As terras estéreis se tornam exuberantes e frutíferas, um testemunho da restauração que Deus promete ao seu povo. Né? Neste contexto, o profeta destaca a manifestação da glória de Deus, que traz cura aos que sofrem e força aos que estão enfraquecidos. E, como eu falei para vocês, a passagem também descreve como que abrirão esses olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Isso não quer dizer apenas em relação à cura física, mas a cura espiritual, a nossa cegueira espiritual, né? Vamos lá então, né? Hoje do nosso capítulo do 1 ao 10 se trata principalmente, né, da alegria da renovação, da manifestação da glória de Deus, da cura divina, o caminho da santidade e a alegria dos Vamos começar então, minha gente, para poder entender a transformação do deserto em jardim. Aqui a linguagem usada, o deserto, é uma metáfora poderosa para as áreas de nossas vidas que parecem secas, que não dão frutos, que não dão flores, que não dão nada, que estão estéreis, que estão paradas, né? Pode representar momentos de sofrimento, de desespero, de dor, de angústia e de sensação de que tudo ao nosso redor está em ruínas e que nada melhora, né? No entanto, o profeta assegura que quando Deus intervém, esses desertos florescerão como a rosa. Essa imagem nos faz lembrar da beleza e fragrância das flores que se abrem na primavera após um período de inverno rigoroso. Assim como a natureza é capaz de se renovar, nós também podemos experimentar a renovação espiritual e emocional, né, por meio do amor e graça de Deus, minha gente. Esqueça o seu passado e arrependa-se de tudo que você fez. Tudo que você já fez já passou, né? Se livre desse peso, dessa carga e pense para frente no futuro. A alegria da natureza em florescer, né? Isaías continua pintando um quadro maravilhoso e encantador da natureza, respondendo à ação de Deus, assim como a natureza, que geralmente depois de uma grande luta, sempre vai voltar a renascer. Sempre depois da chuva vem o sol, minha gente, né? Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. No versículo 2, encontramos uma descrição da alegria da natureza em resposta à intervenção divina. Com certeza, a natureza personificada como uma criatura que canta e se alegra, celebra a abundância que brota da obra do Senhor. O Líbano, né, famoso por sua beleza, porque nós aqui, né, a gente não sabe nada do Líbano, mas ele é famoso por sua beleza. O Carmelo e Saron, conhecidos por sua fertilidade,
são mencionados como símbolos dessa abundância. Aqui Isaías nos lembra que a obra de Deus não apenas transforma o coração, mas também reverbera na criação ao nosso redor. Este trecho, ele nos ensina que a alegria da renovação não é algo egoísta, mas algo que ressoa em toda a criação. Quando experimentamos a transformação espiritual, quando morremos para nós e nascemos de novo para Deus, entregamos a nossa vida a Deus, não mais as nossas vontades, os nossos desejos, assim como Maria disse aqui, sou sua escrava, eis-me aqui, Senhor, sou sua serva. Assim como muitos, devemos fazer como ela fez, entregue a sua vida a Deus, para que Ele possa conduzir a sua vida, para que Ele faça da sua vida grandes feitos, e não pense só nesta vida, mas na sequência, que essa vida não para por aqui. E quando experimentamos a transformação espiritual, isso não apenas nos afeta positivamente, mas também nos inspira a compartilhar esta alegria com o mundo ao nosso redor. Nem sempre, minha gente, podemos ser felizes apenas com condições financeiras. Sempre seremos mais felizes quando estamos com Deus, com a paz em nosso interior, independente do que aconteça em nossa volta, em nosso redor, por mais que coisas aconteçam que não está de acordo com a sua conduta ou com a sua verdade, Deus sempre sabe de cada coração, minha gente. Não se perturbe, e se você passa por algo difícil, você confie nele. É isso que o profeta quer dizer, Então ele, no versículo do 1 ao 2, ele apresenta, um vislumbre de uma maravilhosa alegria, que acompanha a renovação divina. Sem essa renovação em Deus, nós não conseguiremos ter esse vislumbre desta maravilha, Então essas palavras nos encorajam a buscar constantemente a renovação espiritual, a fim de compartilhar a alegria e a esperança que emanam da presença divina em nossas vidas. Somos inspirados a abraçar a jornada de transformação, com corações gratos e cheios de expectativa pelo que Deus tem reservado para nós. Sempre seja grato, minha gente, principalmente na hora da angústia e da tristeza. Sempre, porque o sofrimento, ele vai nos elevar. Sempre ele vai nos elevar. Nunca esqueça disso. Da manifestação da glória de Deus, quando Deus entra em nossas vidas e manifesta a sua vontade, e nos glorifica, ele se glorifica em nós, Porque toda glória e toda honra é de Deus, são de Deus, Nunca esqueça disso, Ele vem nos dizer que, após contemplarmos a alegria dessa renovação na transformação desse deserto que nós temos em Jardim, nós somos conduzidos a uma reflexão sobre a manifestação da glória de Deus no contexto desta renovação. Então, assim, neste trecho nós encontraremos palavras de encorajamento e consolo que nos lembram da presença ativa e transformadora do Senhor em nossas vidas. O profeta Isaías, ele começa dizendo: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Aqui ele se dirige àqueles que podem estar se sentindo enfraquecidos ou desanimados ou desgastados pelas dificuldades da vida, ou na sua solidão, ou na sua doença, ou na sua cruz. Não esqueça que as mãos fracas e os joelhos trementes podem simbolizar não apenas a fraqueza física, mas também a falta de esperança, diante das dificuldades da vida, Temos que ter coragem, para enfrentar esses desafios, e esta coragem só vem de Deus, não vem de você, porque é Deus quem lhe capacita para passar pelas dificuldades, É isso que ele quer dizer. A mensagem é clara: não importa o quão desafiadora seja a sua situação, não devemos temer, pois o nosso Deus está vindo para nos salvar, e ele é descrito como aquele que trará vingança contra os inimigos e recompensa para o seu povo fiel. Essa promessa nos recorda que Deus é o nosso Redentor, aquele que luta por nós e que traz consigo a justiça divina. É importante notar que a mensagem de Isaías não é apenas sobre o alívio das aflições presentes, mas também sobre a esperança de uma restauração completa no futuro. Em resumo, ele nos apresenta um retrato reconfortante da manifestação da glória de Deus na vida daqueles que buscam a renovação divina, do versículo 3 ao 4. Salvação, minha gente? Plano salvífico de Deus. A cura divina, do capítulo 5 ao 6, este trecho, os olhos dos cegos que se abrem, essas palavras simbolizam não apenas a cura física, mas também a espiritual e emocional, a cegueira espiritual que nos impede de enxergar a verdade e a beleza espiritual.
pode ser dissipada pela graça de Deus. A surdez espiritual que nos impede de ouvir a sua voz e seu chamado pode ser superada pela intervenção divina. Lembrem-se, minha gente, que sempre nós temos que entender também que nós temos as nossas, que apesar de às vezes parecer que estamos no caminho correto, sempre temos coisas a melhorar, né, a corrigir, alguns defeitos, alguns traços da nossa personalidade que nos desequilibram, né, em nossa luta constante, a nossa fé. E isso sempre pode ser mudado. Além disso, a língua do mudo, que antes estava silenciada, agora cantará de alegria. Isso não representa apenas uma cura da fala, mas também a liberdade de expressão e a capacidade de comunicar a alegria do coração. Essa imagem nos lembra que Deus não apenas restaura a saúde física, mas também nos capacita a testemunhar a sua graça e a sua bondade. Tudo é sobre Deus e nunca sobre você, minha gente, nunca é sobre você. É sempre Deus, né, que Ele nos capacita para honrar e glorificar o nome dEle. Porque Ele é o nosso Criador, que nós não existiríamos, né, sem nosso querido e amado Senhor. Lá no capítulo do versículo do 5 ao 6, então Ele nos apresenta um retrato da cura divina como uma manifestação do amor e da compaixão, né, de Deus. O profeta Isaías, ele fala sobre isso. Elas nos lembram que assim como os olhos dos cegos se abrem e os coxos saltam como servos, podemos encontrar esperança na promessa de Deus de que Ele é o nosso curador e restaurador. E isso é inspirador a buscar a cura e compartilhar a sua alegria, a sua obra transformadora para o nosso mundo, né? Ao nosso redor, para a nossa comunidade, para a nossa vida em si. Do caminho da santidade, do capítulo 7 ao 8, muito importante, minha gente, essa primeira leitura, né? No capítulo 35, nós somos conduzidos, né, a uma reflexão sobre o caminho da santidade. Eu acho que o principal tema é o caminho da santidade, uma estrada reta e segura que conduz os redimidos de Deus à sua presença. Nesta passagem encontramos uma imagem poética que nos lembra da importância de vivermos em conformidade com os princípios divinos, buscando a santidade como nosso guia. Nós não somos miseráveis, nós não somos nem merecedores da graça de Deus, pelo tanto que nós pecamos contra a boa vontade de Deus, quanto nós decepcionamos Ele. Porém, Deus está sempre nosso, Ele nos ama tanto que Ele está sempre estendendo a sua mão a nós. Então, Ele nos dá sim a oportunidade de nos santificarmos sempre, né? Sempre nós podemos nos santificar, nos redimindo dos nossos pecados, de nos arrependermos, né? Sempre. E recomeçar, sempre recomeçar, né? Naquela terra onde já não existia mais nada, de onde não saía mais nada, frutificará. Isaías começa este trecho afirmando: e ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. A imagem do caminho santo nos evoca uma estrada especial e sagrada, uma trilha divinamente designada para os redimidos de Deus. Este caminho não é para os impuros, mas para aqueles que escolhem viver em conformidade com os princípios e valores de Deus. É um caminho de retidão e pureza, onde os peregrinos são guiados pelas orientações do Senhor. Nessa jornada não há espaço para impiedade, pois o caminho santo requer uma transformação interior e um compromisso com a santidade. Você morrerá para si, para suas vontades, para o mundo, para as coisas do mundo, para essas coisas fúteis e passageiras, transitórias. Você olhará mais para o que realmente importa na sua vida e no seu futuro, que será eterno, seja no reino de Deus ou num lugar que ninguém quer ir, né, minha gente? O caminho reto e seguro, Isaías também enfatiza que até mesmo os loucos não errarão. Isso sugere que o caminho da santidade é claro e direto, oferecendo orientação e segurança mesmo para aqueles que podem ser considerados menos sábios ou experientes. Lembre-se, minha gente, que Deus, Ele nunca vai escolher. Ele quem capacita, né? Ele quem te capacita. Então, você não se julgue que você foi um errado toda a vida, você foi um beberrão, qualquer defeito que seja, tá? Foi uma pessoa ruim, cheia de defeitos. Esqueça tudo que você já foi, se arrependa e que Deus vai te fazer renascer de novo. Isso não é de uma hora para outra, né, minha gente? Isso demora. Então, no momento que você faz essa transformação, você vai caminhar por essa estrada reta. E mesmo assim, você tem uma grande tendência a cair de novo. Então, você sempre tem que estar vigilante.
A imagem do caminho santo também nos recorda das palavras de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos conduz à santidade e à presença de Deus. Ele é a rota segura e garantida para a comunhão com o Pai. Como já tínhamos falado também, Jesus nada fez que fosse da sua própria vontade. Jesus sempre fez aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Ele foi obediente, por isso que ele foi santificado, por isso que ele era santo. E por isso, porque ele não foi santificado, porque ele já nasceu santo, né, minha gente? Ele ressuscitou e virou a nossa majestade, o nosso Rei dos Reis, né? Jesus Cristo, ele sempre foi obediente, né, e fiel. Ele sempre teve, apesar das dificuldades que ele passou, ele sempre pediu orientação espiritual, sempre estava em oração, né? E quando ele não estava curando e fazendo as suas peregrinações, ele sempre estava em oração. Claro que hoje, nos tempos que nós vivemos, temos família e temos as nossas vertentes que são diferentes de Jesus Cristo. Nós vamos adaptar a nossa vida sempre buscando colocar sempre Deus e agir conforme as ordens de Deus, tendo Jesus como nosso guia espiritual, como nosso guia, como nosso Salvador, né? Como Jesus deixou através de seus discípulos, né, todo o caminho para que possamos não nos perder. Em resumo, no capítulo 7 ao 8, nos apresentou uma visão poética do caminho da santidade, como a rota que os redimidos de Deus seguem em direção à sua presença. Esta imagem nos lembra da importância de vivermos em conformidade com os princípios divinos, buscando a santidade como o nosso guia. A santidade, ela nos assegura que este caminho é claro e seguro, porque a gente se sente em paz, né, minha gente? Esta paz que o mundo não te dá, né? Portanto, somos incentivados a trilhar este caminho com fé, devoção, confiantes de que ele nos conduzirá à plenitude da vida. Aí para acabar, né, no versículo do 9 ao 10, não haverá leão faminto na estrada. O leão, os animais ferozes, né, são frequentemente usados na Bíblia como símbolos de perigo e adversidade, né? Ao afirmar que não haverá leão faminto na estrada, Isaías está assegurando que o caminho dos redimidos é livre de obstáculos que possam ameaçar sua segurança. Um lembrete de que Deus cuida e protege aqueles que o seguem com fé. Os redimidos retornarão a Sião com júbilo. A passagem conclui uma promessa emocionante: os redimidos do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glórias a Deus, Senhor, que todo aquele que esteja vendo este vídeo seja um redimido de nosso Senhor, que consiga viver na paz e na glória de Deus. Aqui Isaías escreve o destino final dos redimidos de Deus como uma glória de alegria e júbilo eternos. Essa imagem de retorno a Sião é cheia de significado. Sião frequentemente associada à presença de Deus e à comunhão com Ele. Portanto, o retorno dos redimidos a Sião representa a plena realização da comunhão com Deus, onde sua alegria transborda sobre eles. Além disso, a promessa de alegria e a fuga da tristeza e gemido nos lembram que a alegria de Deus oferece é duradoura e imutável. Lembrem-se que isto é uma promessa, e neste versículo, principalmente, nós somos convidados a viver com esperança. Esta fé, ela não pode mudar, minha gente, tem que ser inabalável, né? Tem que perdurar, e você só conseguirá se conectando com os ensinamentos de Jesus Cristo, buscando conhecimento de Deus, né? E orando muito, mudando as suas atitudes. É isso que quer dizer. Reflexão de Isaías 35 para os nossos dias. Em tempos de incerteza, desafios e turbulência, este capítulo 35, ele surge como um refúgio de esperança para os nossos corações. Este trecho, né, das Escrituras nos convida a olhar além das circunstâncias adversas e a vislumbrar o que Deus reserva para aqueles que o buscam com fé. Não esqueça nunca que a sua fé te salvará, sempre. Só a tua fé te salvará. Assim como o profeta Isaías proclamou palavras de conforto e renovação, a visão de um deserto que floresce como uma rosa e nos lembra que mesmo nas estações mais áridas de nossas vidas, a transformação divina é possível. Podemos encontrar beleza e vida onde antes só víamos desolação. Sempre é tempo de nos curar, porque quem cura é nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue-se à vida.
entregue sua vida a Jesus Cristo. O caminho da santidade, descrito por Isaías, nos desafia a vivermos de acordo com os princípios divinos, buscando a santidade como nosso guia. Este é o caminho, minha gente, a santidade. E é uma luta para o fim da sua vida, até o fim da sua vida. É um convite para vivermos com integridade, retidão e amor ao próximo, encontrando significado e propósito em nossa jornada. Entregue a sua vida, não se entregue aos momentos de desânimo, passe por ele, enfrente ele, não fuja dele, né? Se você ficar desanimado ou triste, encare essa fera, né? Analise, use a sua inteligência que Deus te deu e observe o porquê que aquilo acontece com você. Porque você, através da sua santidade, você vai se elevar, você vai buscar mais a Deus, a Jesus Cristo sempre. E agradeça por isso, sempre agradeça pelas dificuldades que nos elevam, que nos melhoram, que nos fazem caminhar mais para a santidade, rumo à santidade, né? À medida que nos refletimos, né, sobre Isaías 35, Deus, ele nos convida, né, Isaías, o profeta, ele nos convida para que nós abracemos a esperança, a confiança e essa renovação que Deus nos oferece. Vamos agora para o evangelho do dia de hoje, né? Evangelho, então, minha gente, pega lá a sua Bíblia, capítulo 5, versículo do 17 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Este é o Evangelho de Lucas. Vamos para a explicação deste Evangelho. Vamos ver o que ele tem em comum com a leitura de Isaías, o profeta Isaías. Minha gente, os fariseus, eles eram um grupo religioso judeu legalista, né? Os doutores da lei de Moisés também eram conhecidos como escribas, eram basicamente advogados que trabalhavam junto com os fariseus. Esses líderes tinham ouvido sobre a pregação de Jesus e seu poder para curá-los, e decidiram que ele precisava ser observado com muito cuidado. A persistência dos amigos do paralítico em levá-lo à presença de Jesus revelou grande fé. Contudo, Jesus deu atenção à principal necessidade do paralítico, o perdão de pecados por meio da fé no Filho de Deus. Lembrando então, né, que esses fariseus, os doutores da lei, né, e os fariseus, eles trabalhavam praticamente juntos, né. Minha gente, no versículo 17, diz o seguinte:
Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Provavelmente, eles, com certeza, né, eles não estavam lá para seguir Jesus, mas eles se achavam os entendidos, né? Os doutores da lei, aqueles que sabiam tudo e ninguém poderia saber mais do que eles, muito menos Jesus, né? Que era um Zé ninguém para eles. Da onde que saiu Jesus? Eles diminuíam Jesus, né? Jesus era um ninguém, ainda mais pelo jeito que Jesus andava, com quem Jesus andava, o que Jesus fazia. Jamais que eles iriam aceitar Jesus Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus, né? Então, para eles, além de comprovar, eles queriam ver com os olhos o que Jesus fazia, pelo milagre, né? Eles invejavam, era uma inveja pura, né, minha gente? Porque eles já sabiam da fama de Jesus, conheciam a fama de Jesus. E com certeza Jesus suscitava neles um espírito deles, né? Que em vez de adoração, de louvor, né? Eles sentiam inveja, né? A fama de Jesus se espalhou por toda parte, né? Por essa razão que aqui se diz que os fariseus e doutores da lei vinham de todas as cidades, né? E não era por qualquer intenção de se tornarem seus discípulos, mas por um espírito da inveja, né? Que, como eles agora viam cada um deixando-os e seguindo o Salvador, né? Talvez para caluniá-lo, como frequentemente descobrimos que eles fizeram quando viram convertendo-se deles, né? Então, as pessoas estavam deixando de seguir o que era a lei para seguir Jesus Cristo. Com certeza isso daí foi motivo de inveja pura. E eles foram lá para saber isso. E isso daí, pelo menos, é o que tudo indica. Depois, vamos continuar para ver o que diz, tá? O exemplo em relação aos amigos, né? Esse exemplo que nós devemos ser diligentes em obter saúde espiritual, tanto para nós como para nossos amigos. Esse exemplo de comunidade, de fraternidade, nós não podemos ser egoístas, né, minha gente? Querer só ver o nosso bem-estar, né? E os nossos amigos, quando estão passando por alguma dificuldade, não querer, ou passando por alguma coisa boa, né, também estar, né, junto com eles, não somente estar à espreita, né, invejando no fundo do seu coração, mas da boca para fora falar coisa que não são verdades, né, inverdades. Às vezes você tem amigos que se dizem seus amigos, mas na verdade o que eles querem é que você caia, essa é a verdade. Então, isso também é uma mensagem que diz sobre o espírito de fraternidade, de comunidade, né? Porque o paralítico foi levado por conta dos seus amigos. O espírito de fraternidade ali era grande, a amizade, né? Então, eles não olhavam para si, mas para aquele que estava mais debilitado entre eles, o que mais necessitava, né? Com certeza, muitos ali gostariam de um milagre na sua vida, de uma mudança, de uma transformação, mas na visão deles, de empatia, de fraternidade, de comunidade, eles se uniram, né, e colocaram em primeiro lugar, na visão deles, o que eles achavam que mais precisava, que era o paralítico, né, minha gente?